Com o cartão de todos, você tem tudo para ser mais. Acesso a mais de 7 mil médicos, mais de 270 clínicas particulares, consultas, exames e medicamentos com preço baixo em todo o Brasil. Tem também desconto em universidades e cursos de idioma, opções de lazer, conta digital e muito mais. É muito benefício, pagando bem pouco. Cartão de todos. Juntos podemos mais. Olá, gente! No Gibão Nordestino de hoje, o idealizador e presidente da quadrilha infantil Estrelar Junino, Gabriel Wesley. Roda a vinheta, diretor. Olá, gente! Estamos aqui com essa fera do mundo junino, Gabriel Wesley, presidente e idealizador da Estrelar Junino. Oi, Gabriel, tudo bem? Olá, tudo bem, Vânia? É um prazer estar aqui, mais uma vez na Lente Digital, nesse programa maravilhoso Gibão Nordestino, que está estreando. É uma honra a gente estar aqui para poder falar um pouquinho sobre a nossa história, sobre o nosso contexto, e falar um pouco também de São João, que é um movimento aí maravilhoso que alegra as noites, de muita gente. Nós é que agradecemos a sua presença. Gabriel, fala pra gente como surgiu a ideia de montar uma quadrilha infantil. Pronto. A ideia da gente montar a Estrelar surgiu do meu anseio de dançar quadrilha, porque eu sempre tive a vontade de participar, sempre fui um admirador do movimento, mas como eu convivia com meu pai, era uma pessoa não muito contextualizada dentro do contexto da cultura, acabei não tendo muita oportunidade de entrar muito novo no movimento. Fui para a quadrilha infantil Junino Encanto, onde lá eu tive a possibilidade de ser diretor de casamento, e lá eu ganhei experiências, fui vendo como é que funcionava e criei uma vontade própria de colocar o meu próprio grupo junino, diante também da situação da nossa comunidade, que é a comunidade Floresta, que é muito deficiente de cultura. A gente não tem muito essa questão da cultura dentro do próprio bairro. E a gente trouxe esse resgate cultural, a identidade cultural do bairro, para as crianças principalmente, que o meu público é criança, eu gosto de trabalhar com criança. Qual é a faixa etária das crianças para participarem da Estrelar Junino? Pronto, de 7 a 15 anos. São a faixa etária das crianças que participam do nosso grupo, certo? Só recapitulando, acerca do porquê criar a Estrelar Junino. A gente foi para essa quadrilha, fui adquirindo experiências e a gente pensou, vamos colocar um grupo, Aí eu sentei com a minha tia, que eu hoje resido com ela, que é a vice-presidente do nosso grupo, e a gente se juntou e fizemos a Estrelar Junina acontecer. E hoje estamos aqui, para contar um pouco da nossa história, de como surgiu e tudo. Muito bem. Existe algum projeto para as crianças que passam da faixa etária da Estrelar Junino? Vocês têm alguma perspectiva de, depois que eles atingem os 15 anos, eles continuem algum projeto? Pronto. A gente entra em contato com algumas quadrilhas, A gente vê aquelas quadrilhas que realmente precisa de par para poder estar ali complementando. E a gente indica essas crianças, crianças assim, Depois de 15 anos, que jovens, já é um adolescente, Para poder ser encaminhado, para poder conseguir aí trilhar o mundo da cultura além do infantil, Continuar também aí pro adulto e assim a gente fomentar cada vez mais a cultura. Legal. Fala pra gente um pouquinho dos desafios que você enfrenta com o público junino. É mais fácil trabalhar com criança ou com adulto, Gabriel? Pronto. De certa forma, eu prefiro criança, porque é o público que eu detenho ali, que eu tô ali participando, Porque é mais fácil uma criança ali respeitar, você deter ou respeitar a criança do que do próprio adulto.
Porque às vezes o adulto já tem aquela formação, já quer ter um impasse com você, quer ter superioridade. E a criança não, você já consegue ali controlar, você já consegue botar no caminho mesmo. Porque eu acho que além do cultural, também é o educacional que entra nas quadrilhas infantis. Por isso que se fala que nós somos o fomento do movimento. Porque a gente, além do cultural, a gente também tem o educacional, né? Que é educar, mostrar o caminho certo para poder as crianças trilhar. Né? E é um dos objetivos da gente, retirar essas crianças, esses adolescentes do meio da rua e incluir dentro do âmbito cultural, né? Pra gente poder desmistificar essa cultura de marginalização, né? Que a gente sabe que ainda existe. Então a gente tá ali pra gente recrutar e colocar dentro da cultura. Muito interessante. Então, assim, além do âmbito cultural, através das quadrilhas, vocês trabalham outros projetos sociais voltados para esse público, é isso? Sim, tanto para o público infantil, mas também para outras áreas também, como adultos, idosos, que eu tenho um projeto sociocultural, né, que é um projeto social, que é dentro da comunidade, e o cultural, que é a quadrilha, né, e a gente desempenha várias atividades com os meninos. A gente tem a escolinha de futebol, de futsal, né, com as crianças da quadrilha. A gente está formando aí um time de carimba também, então a gente também tem esse trabalho, essa preocupação social. Bem, como é que vocês trabalham a questão dos temas e a estilização com as crianças? Pronto, a questão da temática, né? A gente sempre busca resgatar a tradicionalidade, né? Porque a gente é um grupo estilizado, mas a gente tenta resgatar também o próprio tradicional, certo? Como o nosso tema desse ano, que vai ser 2022, né? Esse ano que não tá tendo São João presencial, mas a gente vai tentar ir fazer umas lives aí esse ano para poder a gente fazer, né? E 2022 a gente vem com a temática Sertão Encorado, né? Que já foi até divulgada em 2020, né? E a gente vai trazer um pouco da cultura, né? Da tradicionalidade do Ceará, do Nordeste. Tudo a ver com o gibão nordestino. Tudo a ver com o gibão nordestino, né? Tem uma ligação muito forte, né? Então é isso, a gente tenta trazer o resgate, né? Mas também inovando. Não é que a gente vai deixar de ter a tradição, a gente vai trazer a inovação, que as pessoas colocaram o nome de estilização, né? Que é uma renovação, né? A gente está sempre procurando evoluir, mudar na questão não de desmistificar a cultura em si, mas sim, né, de trazer um novo, né, para dentro do contexto do movimento. Como passos que a gente tem, que a gente sabe que os tradicionais é aquele túnel, serrote, e a gente acaba trazendo adaptações de outros passos, que é o estilizado. Então a gente trabalha dessa forma, tanto tradicional como estilizado. Assim, Gabriel, acerca dos festivais infantis, quais foram já as grandes conquistas que o Estrelar Junino teve e as grandes pelejas que você já passou durante esse período acerca dos festivais? E se você tem alguma oportunidade de melhoria a apontar sobre esse assunto? Pronto. Em 2018... né, a gente participou de várias apresentações, não chegamos aí a festival, só um, que foi a etapa Ceará Junino, que a gente foi, lá no Sítio Córrego. E nesse dia foi muito sacrifício, porque a gente não tinha o dinheiro do ônibus e a gente tinha que correr atrás para poder a gente ir para essa apresentação, para esse festival, que não poderia faltar, que seria uma contrapartida, certo? E a gente foi, a gente se uniu, fomos pro semáforo, a gente não tem vergonha de dizer isso, fomos fazer pedágio, né, e conseguimos ali o valor e fomos para a apresentação, né? Muitas vezes a gente também ia de ônibus público para algumas apresentações por não ter o dinheiro total para poder a gente alugar um ônibus, fretar um ônibus, né? E assim foi o começo da Estrelar, com muito sacrifício, né? A gente começou bem pequeno mesmo, da raiz mesmo, né? Porque eu acho que toda construção ela precisa ter uma base ali, um alicerce, né? E a gente nunca começa grande, a gente sempre começa de pequeno e vai crescendo com o decorrer do tempo, né? Mas também a gente tem que buscar, porque se a gente parar ali mesmo fica, né? E a gente precisa ter uma base para a gente ir construindo, para poder, quando a gente estiver lá no alto, sem passar por cima de ninguém, com as nossas próprias forças, né, a gente não despenque. Então a gente tem essa base, né, que foi o começo de tudo. Eu me orgulho muito em poder ter passado por isso, né, noites acordado, pegando sol, pegando chuva, atrás de recursos, mas a gente conseguiu sair, né? Foram guerreiros, todos os brincantes que tiveram com a gente em 2018, 2017 foram guerreiros, porque realmente se esforçaram pra gente poder estar onde a gente está hoje.
Muito bem. Falando nesse alto, nesse sonho, quais são os sonhos da Estrela Junino hoje? Aonde vocês querem chegar? Quais são as suas metas? Pronto. Já tá no caminho, né? Em 2019, a gente tá entre as melhores quadrilhas do estado do Ceará infantil, né? A gente tá no ranking entre as 10. Isso é muito bom pra gente, né? E a nossa meta é em 2022 chegar, se Deus quiser, vai ter São João, esse coronavírus passar, né? E a gente alcançar aí a meta de ganhar o cearense da Fecoajuste, né? A gente vai por etapas. Começamos lá pequenininho em 2018, 2019 a gente foi pro cearense, estamos entre as melhores quadrilhas. E quando foi 2022, se Deus permitiu, e Santo Junino, a gente vai aí tá primeiro, segundo ou terceiro, mas a gente quer estar lá entre as 3 melhores, se Deus quiser. Muito bem. Sobre a questão da oportunidade de melhoria dos festivais, você tem alguma coisa a apontar pela experiência que você já tem e tudo? O que é que você acredita que pode melhorar? Como vocês podem contribuir com essas melhorias? Pronto. Em relação aos festivais juninos, né, a gente visualiza muito que muitos festivais não têm a categoria infantil, né? E muitos promotores de festivais relatam que é por conta que não vai ter público trazendo as quadrilhas infantis por ser quadrilha infantil, né? Sendo que hoje em dia você vê que são altas estruturas, grandes estruturas que as quadrilhas juninas infantis trazem. Muitas vezes bem melhor, né? Não desmerecendo, mas bem melhor mesmo do que as próprias quadrilhas adultas, né? E acaba não tendo essa valorização, né? Muitos festivais, tá aí, a gente quase não batia a meta em 2019 de festivais que a gente tem que ter para ir pro ranking do cearense, porque não tinha festivais para quadrilhas infantis. Participar. Exatamente. E se tinha, já estava preenchido com o total de quadrilhas infantis que aquele festival poderia ofertar, porque hoje é muitas quadrilhas infantis, certo? Então, como aumentou a demanda, eu acho que deveria também aumentar, né, essa questão da participação das quadrilhas infantis em festivais, né? E ainda é poucos festivais infantis que a gente tem, tanto na capital como no interior, né? E a gente pede que seja aumentado nessa questão por parte dos promotores, por parte da federação, que tem esse olhar, né, da gente ter essa maior valorização dentro do contexto. Legal, legal. Diz pra gente, Gabriel, se existe assim, algum parâmetro para as crianças participarem do Estrela Junino, não é? Tipo, educacional, tem que tirar boas notas, tem que respeitar os pais, ou todo mundo pode participar, ou tem que seguir parâmetros, e se sim, quais são? Pronto. Eu costumo dizer que a nossa quadrilha, eu acho que também todos os grupos, é como se fosse uma escola, né? A gente tá ali para aprender, a gente tá ali para crescer junto com aquele grupo e buscar sempre as nossas melhorias pessoais, né? E a gente traz isso pro contexto infantil também, para as crianças, né? A gente tem a preocupação, a gente tem sempre esse contato, quadrilha, família, quadrilha, incluindo também um brincante dentro desse contexto de família, né, para poder a gente ver se a quadrilha está interferindo de forma positiva ou negativa na vida daquele brincante, né, como questão de boletim, a gente sempre pede todo bimestre, né, uma avaliação dos pais acerca do boletim, da participação na escola, né, para poder a gente ver se a gente está ali no caminho certo e não está interferindo na vida escolar daquele brincante. Né, a gente também tem a questão da educação com os pais, né? Muitas vezes os pais chegam pra gente, meu filho não vai hoje porque ele me respondeu. Então a gente compreende porque é uma forma de educação daquele pai. Porque se a gente passar por cima, a gente tá desmoralizando aquele pai. Então a gente tem sempre esse cuidado, né? E a gente tá sempre ali educando, olha, não é assim, você tem que respeitar os pais para poder você continuar dançando. E assim a gente vai educando, né? Como eu te falei no começo, que além do cultural, a gente também tem essa missão educacional. Muito bacana, muito bacana. Existe já o caso de alguma criança que já saiu da quadrilha para participar da diretoria, do projeto social, que esteja envolvido, não só da infantil? Já existe casos ou não? Pronto, a gente ainda não tem nenhuma adolescente que está engajado na nossa diretoria. A gente pretende, se Deus quiser, né, em 2022, próximo ano vai ser o último ano da nossa marcadora, né, a Graziele Pinheiro, vai ser o último ano dela e ela quer vir para a diretoria da quadrilha, ela quer ficar na parte da direção, né, ela não quer mais dançar, né, até a idade tem, mas ela não quer,
né? Ela quer vir para poder dançar, que eu digo, em outros grupos. Ela quer vir para a diretoria da quadrilha, né? Para somar, para ajudar, né? Para poder fortalecer cada vez mais o nosso movimento e a nossa quadrilha, né? E só ressaltando um pouquinho para ti a questão da formação da quadrilha, né? Do nome Estrelar Junino, né? O nome Estrelar Junino surgiu da ideia minha e da Graziele, que é a marcadora, né? A gente um belo dia estava sentados e começamos a conversar qual nome seria do nosso grupo, né? Aí veio Estrela, Estrelar com R. Aí eu, não, vamos adaptar esse nome, vamos botar Estrelar, com acento agudo, vamos pensar alto, né? Então veio com essa ideia, Estrelar Junino, do movimento junino. Por que não junina? Né? Porque a gente quis resgatar o nome junino mesmo, que é o período, né? Que era Julino e se tornou junino. A gente até pensou em botar Estrelar Julino, mas seria meio estranho, Julino, né? Porque lembra São João. A gente colocou junino. Aí ficou Estrelar, com acento agudo no último A, junino. Bacana, bacana o nome. Deixa pra gente, Gabriel, uma mensagem incentivadora de que forma que os movimentos juninos, a cultura mudou a tua vida. A palavra é gratidão, né? Porque como mudou a minha vida, mudou de várias pessoas, né? De várias crianças a realidade, né? Hoje a gente tem brincantes que entraram conosco em 2018 que chega pra mim e diz: Gabriel, muito obrigado, você foi o intermédio de me colocar dentro do movimento junino, pois eu nunca tive a oportunidade que eu tô tendo hoje e eu estou tendo graças a você. Então isso já é pra mim uma certa forma de pagamento, né? Que a gente tá no caminho certo, a gente tá resgatando a cultura local da nossa comunidade, né? E assim também fazendo a valorização geral do nosso movimento junino no Ceará, né? Então, para mim é muito gratificante ver essas crianças que começaram da base, não sabiam o que era um marca-passo, não sabiam o que era bater uma saia, não sabiam o que era tirar um chapéu da cabeça, né? E a gente ali ensinando, a gente ali aprimorando, a gente conseguiu, e hoje eles têm essa gratidão, essa reciprocidade conosco. Então é maravilhoso, né? E a palavra é gratidão por estar no movimento junino, por estar colaborando, né, com essa cultura, e a gente tá aqui para nunca deixar essa essência, essa chama morrer e nem se acabar. Muito legal, parabéns pelo trabalho. Uma curiosidade, só podem participar crianças da comunidade Floresta ou de outros locais? Já teve casos de pessoas de outra comunidade que vieram participar da Estrelar Junino? Pronto, a gente está de portas abertas, né, para quem quiser vir, a criança que quiser vir participar conosco, né. Nós temos um trabalho na comunidade, mas isso não quer dizer que só possa dançar as crianças da nossa comunidade, né. Em 2018 nós tivemos um caso de uma criança que dançou na nossa quadrilha, que era lá do Siqueira, do bairro Siqueira, né, e toda apresentação, todo festival e todo ensaio ela vinha com a mãe dela, que era deficiente física, né, não conseguia andar, era cadeirante, e ela vinha de ônibus com a mãe dela todo final de semana ensaiar, né. Na época a gente ensaiava aqui na praça da Lagoa do Urubu, na nossa comunidade, e lá a gente ensaiava, fazia as apresentações, né. Lá era o ponto de apoio, porque a gente não tinha uma escola, que eles não abriam espaço pra gente, né. Nessa época a gente não conseguiu nenhum espaço, rede municipal, para poder a gente ensaiar, e nenhum local. Então a gente acabava ensaiando ali mesmo na praça, fazendo aquele movimento, né, e a gente tá hoje aí. E hoje vocês têm local de ensaio? Sim, hoje a gente tem um local, a gente tem a Escola São José, né, e estamos em busca de outras escolas também, para poder a gente poder fazer esse fortalecimento, né. Estamos atrás de uma quadra, porque lá nessa escola não possui quadra, mas a gente, se Deus quiser, vamos conseguir uma escola aí com quadra para a gente poder fazer o ensaio. E assim, quais os desafios de explicar para um público infantil o não acontecimento de festas juninas por 2 anos seguidos? Como é que tá sendo esse desafio para vocês? É muito preocupante a gente poder explicar para uma criança por que não tá tendo aquilo, né? Só para mim, assim, pontuar aqui contigo, tem dias que é cheio de crianças na minha porta perguntando quando é que vai voltar os ensaios. A gente explica, olha, não tá tendo ensaio, o movimento sequer tá parado presencialmente por conta da pandemia, mas no outro dia as crianças tornam a voltar e perguntar quando é que vai ter ensaio, quando é que vai ter isso, quando é que vai ter aquilo. Gente, calma, é momento da gente poder se resguardar,
né, se prevenir, usar máscara, usar álcool gel, ter o distanciamento, né, para poder a gente acabar logo com essa pandemia, né, porque eu acho que a única forma que a gente tem de amenizar é essa, a gente prevenindo a gente mesmo, a gente vai estar prevenindo o outro. Então, essa forma, né, a gente vai poder colaborar aí para poder a gente ter o nosso São João em 2022. Se Deus quiser. Deus quiser. E aí, nesse sentido, vocês criaram formas de ficarem próximos, grupo no WhatsApp, live? De que maneira vocês estão mantendo a atenção dessas crianças para o foco junino? A gente tem o WhatsApp, um grupo no WhatsApp, né? Tem crianças já de 12, 13 anos que já tem celular, WhatsApp, né? Aí já tem uma forma de comunicação, mas as crianças menores a gente tem um contato com os pais, estão tudo lá dentro do grupo. E a gente tá sempre lá mantendo informado sobre o nosso movimento, sobre como é que vai funcionar, né? A gente tá stand-by nesse momento, só estamos mesmo conversando, dando dicas de prevenção para poder a gente procurar sempre, né, melhorias pra gente mesmo e a gente poder passar logo essa pandemia para poder a gente fazer o nosso movimento, se Deus quiser, em 2022. Muito bem. Gabriel, a Estrelagem Junina é federada a alguma federação aqui do Ceará? Sim, somos federados à FECOAJUS, Federação das Quadrilhas Juninas do Estado do Ceará. Em relação às federações, Gabriel, você acredita que pela magnitude que é o festival cearense, né, de quadrilhas, esse mundo junino, você acredita que isso poderia ser fortalecido se houvesse uma maior união? Explana para mim o que é que você acha sobre esse assunto. Pronto, com certeza a gente sempre quer o crescimento do movimento, né? E para ter esse crescimento a gente precisa se fortalecer, a gente precisa ter essa união, né? A gente precisa criar laços, né? Porque eu acho que uma andorinha só não faz verão, né? Então quanto mais se agrupar, melhor, né? O movimento ganha, os quadrilheiros ganham e todo mundo sai ganhando, né? Nesse contexto. Então é essa questão mesmo de todo mundo se agrupar, todo mundo tá ali junto, né? E fortalecer. Quem sabe aí futuramente, 2022, a gente possa fazer um ensaio, né, pra gente fortalecer, sentir essa saudade do São João, né, praticamente 2 anos aí sem ter presencial, né, e a gente possa aí trazer esse fortalecimento, né, mostrar mesmo a amplitude de tudo, né, trazer essa força, essa união, essa garra, porque serve também essa pandemia pra gente parar pra refletir, né, o que a gente deixou de fazer e o que a gente pode melhorar, né, e os pontos negativos a gente também visualizar para poder a gente buscar melhorias, como eu falei, né? Então, quem sabe todo mundo se unindo ali, fortalecendo no vínculo só, o movimento ganha cada vez mais, né? E é Mais isso. força, né? Mais força. Quais as dificuldades que você acredita que existe para se montar essa mega união entre as federações? Eu acho que ainda é a questão das rivalidades, né? É esse que faz o afastamento das entidades, né, a questão de rivalidade, de qual é a melhor federação, qual é que não é, né? Então a gente tem que tentar, nós que eu falo quadrilheiros, né, enquanto movimento, buscar desmistificar isso, né, e pensar de outra forma, pensar mesmo no movimento, não nas pessoas, né, mas no movimento, no contexto geral, né? Porque quando se pensa nisso, se tem um afastamento, se tem uma perca ali, né? Porque o movimento tão bonito, tão populoso, né? Porque é muita gente quadrilheira, muitas quadrilhas, né? Um movimento que traz renda, que gera emprego, né? Que tem toda uma contextualização, né? Então precisa ser valorizado cada vez mais com essa união. Muito bem, obrigada. E se as crianças quiserem participar da Estrelagem Junina, como é que elas entram em contato? Como é que acontece? Pode falar pra gente? Posso sim, né? Tem as nossas redes sociais, né? O Facebook, que é o meu, Gabriel Wesley, certo? Tem o Instagram da quadrilha, que é estrelar_junino_infantil, certo? E tem também o meu WhatsApp pessoal, que é o 986870351, certo? Aí quem quiser vir se agrupar com a gente, né, as mãezinhas e os paizinhos que quiserem colocar seus filhos para dançar na nossa quadrilha, vir conhecer, né, a nossa quadrilha está de portas abertas para receber todos. E a gente fomentar aí a cultura cada vez mais. Muito bem. Reprisa só pra gente a faixa etária, por favor.
Pronto, de 7 a 15 anos. É a nossa faixa etária. Muito bem. Nosso papo tá muito bom, tá legal, mas a gente vai ter que, que parar, tá certo? Eu te agradeço e desejo sorte e que 2022 a Estrelar Junino esteja lá, realmente, no foco de tudo. Obrigada, Gabriel. A gente que agradece, né, em nome da quadrilha infantil Estrelar Junino, de todo o corpo de diretoria, né, dos brincantes, enfim, todos nós que fazemos a Estrelar Junino, queremos agradecer a Lente Digital, né, por essa parceria, por esse momento, né, que eu acho muito importante a gente estar ali, vocês, né, no caso, reconhecendo os grupos juninos, reconhecendo os grupos infantis que muitas vezes são esquecidos em pauta, né, e vocês estão trazendo esse resgate da valorização, né, do nosso movimento, né, então quero agradecer de coração, né, agradecer primeiro a Deus pelo dom da vida, por nos proporcionar esse momento, né, que a gente pede aí nas nossas orações que Deus possa mandar a sua misericórdia para poder acalmar o planeta Terra que está doentio, né, e que a gente possa aí vir no São João 2022, todo mundo com saúde, né, todo mundo vivo, mas não esqueçam, se previnam, usem máscara, álcool em gel, distanciamento, né, para poder a gente fazer o nosso movimento aí em 2022. Depende de nós, né, esse momento depende da gente, né, cada um fazendo sua parte, cada um tendo sua responsabilidade, porque quando a gente faz a nossa parte, a gente também está fazendo a parte do outro, né, e assim a gente vai crescendo cada vez mais. Então é isso, mais uma vez muito obrigado pela oportunidade, né, que os santos juninos possam nos abençoar cada vez mais. E viva São João! E viva São João! Que venha São João em 2022! Obrigada, Gabriel Wesley, pela entrevista, pela conversa, pelo bate-papo legal. E não perca o próximo programa Gibão Nordestino, o programa cultural da Web TV Lente Digital. Te espero lá, hein?